Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue um anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua presença. Nós vamos meditar na tua palavra. Que o Espírito Santo possa iluminar e fazer com que essa palavra possa dar frutos em nossos corações, Deus. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui na nossa IAP. Aqui promessa, Senhor, de Taubaté, que o Espírito Santo possa fazer a obra maravilhosa, consoladora, restauradora nesse final de dia, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Amém. Feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Ivo. Embora é uma situação mais de ajuda, mas a gente se sente feliz em poder congregar com vocês aqui, tá bom? Compartilhar a palavra de Deus. Estou com minha filha, Maria Fernanda. A mãe dela está em missão lá em Cosmópolis, no Fórum de Mulheres. A missionária Cássia também está lá, e um monte de mulher aqui da litoral paulista aqui no Vale, lá na Baixada Santista, no Vale do Ribeiro, enfim, né? Estão lá representando e fazendo as honras, e que Deus possa ser glorificado naquele lugar, com certeza está sendo, em nome de Jesus. Então a gente está aqui, terminando o culto, eu vou fazer um rolezinho com ela, né? Filha, comer um sanduíche, gastar bastante, batata frita que ela não gosta, gastar e depois mandar a conta para a mãe, no cartão da mãe. Você que está do outro lado também, Deus possa abençoar, não do outro lado do universo, mas do outro lado aí na poltrona, tá bom? No sofá, em trânsito, ouvindo. Que Deus possa abençoar você grandemente em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, é um texto, o tema que hoje me sinto pressionado, e uma situação interessante que aconteceu. Só para contextualizar vocês, o imposto do templo não foi um imposto que aconteceu ali na época de Cristo, não foi algo novo, já existia, né? Já existia. Só que as pessoas, os líderes, se aproveitaram desse imposto, está lá em Êxodo, né? Que era um imposto anual. Ali o capitão, né? Só de início, olha só, gente, maravilha. Quebrando o protocolo aqui, né? Faz tempo que eu não vejo esse casal, só de longe. E ela só postando, gastando dinheiro do capitão todinho, né? Maravilha. Feliz ver vocês, tá bom? Feliz. E era um imposto anual, e ele, claro, o objetivo era sustentar o templo nas suas demandas. Só que com os líderes e os líderes políticos também que subjugaram Jerusalém, os romanos, eles os líderes religiosos começaram a explorar o povo. E aí, nessa exploração, vem essa pergunta a Pedro, que quis responder pelo mestre, disse: pague, Senhor. O mestre pague, que é isso? Ele falou: meu mestre o quê?
sobretudo com os impostos. E o imposto no templo já existia, Roma se aproveitava também dessa situação, porque Roma não queria mexer na religião, ele queria apenas, Roma queria ser apenas sustentado. Isso não é novo, né, gente? Isso não é novo. Embora até hoje o cidadão da terra como nós temos que pagar os impostos. Naquela época, por exemplo, os romanos, ele não era obrigado a pagar imposto. Os romanos, de nascimento, eles eram chamados patrícios. Eles não tinham essa obrigação, mas os outros povos tinham que pagar e muito mais. Pagava acima do devido. Só para contextualizar. Portanto, Jesus não era obrigado a pagar. Mas ele falou aqui, não cria problema, eu vou pagar. Vai lá e que entra. Detalhe, a maneira como Jesus paga o imposto. Pedro vai lá, pega um anzol, pega uma vara de pescar, o anzol, joga no mar, e o primeiro peixe que você pega, abre a boca e tira uma moeda. E essa moeda é uma estátua, equivale o meu imposto e o seu também. Vamos pagar os dois. Parece ou não parece história de pescador? Parece ou não parece? História de pescador. Você já pensou? Aí você chega depois com o peixe na mão e vai contar para todo mundo: olha, Jesus mandou pescar e eu peguei um peixe e dentro de uma moeda eu paguei meu imposto dele. As pessoas vão acreditar nisso? Claro que não. Será que daí que veio a história de pescador? Óbvio que não, né? Mas no folclore, aí no imaginário das pessoas, parece que sim. Você vai consultar e você vê nos causos os contos dos pescadores, eles contam um monte de coisa, mas nunca mostra a prova. Outro dia eu vi o cara falando que foi pescar, jogou um anzol, conversando com o seu amigo. Meu compadre, joguei um anzol. Quando eu joguei um anzol, ao invés de eu peguei até um gavião. Como assim você pegou um gavião? Cara, peguei um gavião, joguei um anzol, quando eu puxei foi um lambari. Quando eu estava já pegando, veio um gavião, engoliu o lambari, e aí eu peguei o peixinho e o gavião. Está lá em casa, só não posso mostrar agora. Ou seja, são histórias de pescadores que, claro, é algo engraçado, que às vezes existe ou às vezes eles exageram muito. Nesse caso parece uma história de pescador. Parece algo inusitado, e é também inusitado, porque Jesus poderia chamar o tesoureiro e falar assim: tesoureira, resolva o problema, estamos devendo imposto, vai lá e paga. Poderia chamar Judas. Poderia ver uma outra, ele poderia criar uma outra situação ou pagar de uma outra forma. No entanto, ele pede para Pedro ir jogar o anzol, e o primeiro peixe que Pedro pegou estava a moeda lá dentro. Ele poderia falar para Pedro: Pedro, vai lá, lança a rede, pega uns 10, 20, 30 peixes, vai checando um por um. No peixe que tiver a moeda, você tira a moeda da boca do peixe, vem cá e paga os nossos impostos. Mas Jesus mandou ele jogar o anzol. Você sabe que é algo de paciência. Não tem aquela frase? O que é que diz a frase? Que você está estressado, vá o quê? Pescar. Você vai pescar e de anzol, devagar e sempre. Aí jogou o anzol. Imagina, irmãos. Eu imagino na cabeça de Pedro. Aqui não fala que ele questionou, mas ele era pescador, mas um anzol, pegar um peixe e o peixe engolir uma moeda, como assim, Jesus? Eu imagino, porque quando a gente lê a palavra, a gente não viaja na história, a gente imagina só assim: não, Jesus mandou Pedro pegar o anzol e a vara já estava do outro lado, ele pegou, foi lá, jogou e... Não, viaje. Imagine Pedro olhando para Jesus. Assim, como assim? Jogar um anzol, pegar a vara, ir lá, jogar um anzol, pegar um peixe, lá dentro vai ter uma moeda, como assim? A gente não vê, e Pedro era questionador, né? Falastrão. Mas a gente não percebe isso no texto. A gente percebe que ele fez, talvez na mente dele ele ficou pensando, como eu pensaria e você pensaria também, sim ou não? Não é? Mas ele foi. Quando ele joga, ele pega o peixe. E o que é que tinha dentro da boca do peixe? A moeda. Justamente o valor certinho para pagar o imposto de Pedro e o imposto de Jesus. Milagre, né? É um milagre diferente, mas é um milagre. Qual é a mensagem nisso aqui? O que a gente tira de lição nisso aqui? A gente tira de lição, irmãos, coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais.
Jesus faz diferente. Jesus faz diferente para nos mostrar que só Ele pode fazer diferente, pode fazer daquela forma. Amém? A gente vai voltar no final da mensagem sobre isso aqui para a gente concluir. Então, Jesus, Ele não precisava pagar o imposto do templo. Jesus não precisava pagar o imposto do templo. Aquilo que nós falamos. Ele era da terra, ele não era obrigado, pagou. Ok. Segunda coisa, Jesus, o pai dele, o pai de Jesus, era o dono do templo, sim ou não? Você observa que Jesus faz um joguinho de palavras ali, né? Ele compara povos estrangeiros e os povos da própria nação. Os de fora e os de dentro. Ou seja, ele faz um jogo de palavras dizendo o seguinte, que para os da terra, Deus deu o privilégio de ouvir primeiro a palavra, que eles rejeitaram, os judeus. E segunda coisa, que Jesus fala que ele é filho do dono, que o pai dele é dono daquela casa. Portanto, ele não era obrigado. De tal forma que você percebe isso numa profecia lá em Isaías, e essa profecia se cumpre quando o filho do dono entra na casa do pai. Quando Jesus, já no final do seu ministério, ele vai no templo, e ele entra no templo e fala assim, que a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. E nesse trecho que Jesus fala, confirma que aquela casa, o templo, é do pai dele, é do Deus Todo-Poderoso. E cita a profecia de Isaías, que o zelo da minha casa me consumirá. Nesse trecho, você parou para pensar que Jesus está meio irritado lá quando ele vai, porque no caminho até ele descer a Jerusalém, entrar no templo, ele encontra a figueira, e ele olha para a figueira e fala assim, eu vou comer um figo daquela figueira, chega lá, não tem figo, o que é que ele fala? Jesus, mas como assim? Amaldiçoou a figueira. Jesus estava bolado. Nunca mais ninguém coma nenhum fruto de ti. E não era tempo de figo. E a figueira não tinha obrigação de dar, enfim. A gente não vai questionar os desígnios de Deus, não. Não agora, nesse sentido aqui, para a gente entender melhor. Segunda coisa, Jesus desce lá e encontra um monte de cambistas e comerciantes, de tantas pessoas na casa de seu pai. O que é que Jesus fala? Jesus já estava bolado, estava com fome, não tem figo lá na figueira, não é época de figo, desceu, saiu arrebentando todo mundo. Foi, bateu em todo mundo, virou mesa, virou, jogou dinheiro para cima, pegou lá o chicote lá e deu nos caras e arrebentou tudo, e só o sumo sacerdote olhando, ninguém ousava falar nada para ele. Jesus estava irritado, bolado. Aí você fala assim, mas foi Jesus, né, pastor? Jesus podia fazer isso, a gente dá uma segurada, né? Mas, irmãos, Jesus quando virou, ele estava assim, o zelo da casa do Pai, Deus, o templo, lhe consumiu. Tem hora que a gente vê tanta injustiça na terra, tanta coisa que dá uma coisa por dentro da gente, sim ou não? Meu Deus, como é isso? Imagina Jesus entrando no templo, encontrando aquela bagunça na casa do seu pai, encontrando um lugar que foi construído, consagrado para ser um lugar de adoração, de celebração, de glorificação ao seu Deus, ao Deus Todo-Poderoso, encontra aquele comércio, roubo, sobretudo em época de Páscoa, os sumos sacerdotes se dando bem, e agora vem uns caras querendo cobrar impostos, eles veem que é injusto, que está sendo roubado, irmãos, dá uma ira. Mas no primeiro episódio ele fala para Pedro, vai Pedro, paga. No segundo ele entra, ele fica chutando mesa, todo mundo expulsando, dizendo, a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos. Não para isso. Meus irmãos, mas em todas essas coisas, Cristo, em todas essas situações, Cristo muito sereno, e ele não se intimidou diante das circunstâncias da situação, ele não se sentiu pressionado, ele não voltou, ele não recuou, muito pelo contrário, ele avançou. Mas Pedro se sentiu pressionado,
Como não? Como eu também me sentiria, como você se sentiria. Mas o Senhor sempre dá um jeito, uma resposta, uma solução. Deus sempre abre uma porta para mim, para você. Quando você se sentir pressionado, não fique desesperado. Muito pelo contrário, pare, respire fundo e procure uma resposta de Deus. Procure uma resposta do Senhor e Ele dará um jeito. Ele dará uma resposta. Vai pescar. Lá tem uma solução. Quando você se sentir pressionado, lembre-se que ao seu lado está o Senhor Jesus. Amém? Eu me lembro, irmãos, em 1995, eu me senti muito pressionado com a situação. Uma situação assim, que eu precisava, como a gente está falando em imposto, em dinheiro. Nós estávamos, primeiro ano, eu casei em 95, primeiro ano de casamento, e a gente ia receber umas irmãs da Resofap. Lembra da Resofap, que hoje é o Ministério de Mulheres, que era a Resofap regional? E nós estávamos em uma cidade chamada Vitória da Conquista, morando, e essas irmãs iam chegar no final do dia, da sexta-feira. A gente não tinha nada para oferecer para elas. Uma dureza, não tinha dinheiro, continuo não tendo muito, né? Hoje dá para comer, beber, sustentar os filhos, e graças a Deus viver dignamente. Mas a época, a região nascendo ainda, a Convenção Bahia, e eu lá na boca do caixa eletrônico, Bradesco, fazer um mexão aqui, depois manda alguma coisa para nós, né, pastor? Passando o cartãozinho lá, Rafa, Jesus, orando, não tinha comunicação para a gente falar com a convenção, não sabia o que estava acontecendo, não chegava o dinheiro, e as irmãs iam chegar, não tinha nada para oferecer, meu Deus do céu, e a gente sempre quer oferecer algo para as pessoas, o bom e do melhor, aquilo que a gente tem de melhor, porque mulheres de Deus que iam lá ministrar a palavra do Senhor, a gente não tinha nada, e eu passando, e a mulher em casa orando, ora, e o cartão... nada, eu falei, oh, meu Deus, aí deu 4 horas, 5 horas da tarde, sexta-feira, acabou, vou para casa, sabe, desanimado, pressionado com a situação. Você sabe que quando a gente está sem dinheiro, até a forma de andar, a gente anda diferente, né? A gente anda meio para baixo, quando tem um dinheirinho no bolso, já dá uma subidinha assim, né? Sim ou não? Paga a conta, bom, irmão, você não é soberba, tem coisa melhor você chegar a pagar a sua conta lá, paga conta de água e de luz, o boleto chegou lá, aqueles boletos que não é de Deus, chega todo mês certinho, não? E aquela pessoa te liga, sabe o seu nome, fulano, como é que você me conhece? Quando é para cobrar, né? Sabe o seu nome, CPF, endereço, RG, tudo, mas quando é para oferecer alguma coisa, esquece quem é você, né? Sim ou não? A vida é assim, né? Quando você entra no banco, você está sem crédito, o gerente nem já, mas quando você tem aquele crédito gordo, cafezinho, aquele tratamento VIP, se você não tem nada a oferecer para eles, não interessa a eles. Graças a Deus que o Senhor Jesus não é assim, né? Quanto mais quebrado, quando a gente se humilha, mais o Senhor se aproxima de nós. E eu, meu Deus, orando, eu falei, para casa. Aí cheguei em casa, irmãos. Aí eu entrei em casa, a mulher estava sentada no sofá que a gente ganhou da minha cunhada, né? Quem sabe, casou novo, vai passando de um para outro. E foi. E estava lá só chorando. Eu falei, meu Deus, agora... E vi 2 sacolonas assim, brancas no chão, assim, cheio de coisa. Eu falei, opa, tem coisa diferente aqui. Ela falou assim, olha, chegou o irmão aqui em casa com essas 2 sacolas cheias de compra. Mas o que é que foi? Não, ele disse que ele estava na casa dele e o Espírito Santo falou assim, vai e leva. Vai lá. O Espírito Santo fala assim, vai, compra e leva do bom e do melhor para eles. Irmão Fernando, o nome dele. Lá em Vitória da Conquista. E ele ouviu a voz do Espírito Santo. Eu cheguei lá, estava lá. E eu louvei a Deus, falei, Senhor, obrigado. Porque no meio das pressões, as dificuldades, quando a gente pensa que não vai ter jeito, quando as pessoas estão nos pressionando, o Senhor abre uma porta, o Senhor manda alguém, o Senhor empurra a gente para pegar o peixe. Lá dentro tem a resposta. Lá dentro tem a resposta. E o irmão Fernando abençoou a nossa vida e também foi abençoado. Meu irmão, diante das circunstâncias, da ausência, da escassez, creia em Deus. E eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. A esposa clamou ao Senhor e Ele nos ouviu e mandou a resposta.
Ele sempre enviará a resposta. Aleluias. Em 1992, voltando um pouquinho, eu estava solteiro, era obreiro, em uma cidade no extremo sul da Bahia, chamada Eunápolis, pertinho de Porto Seguro. Na época não tinha igreja em Porto Seguro, hoje tem. E nós estávamos inaugurando essa primeira igreja em Eunápolis. E nós estávamos construindo a igreja, nós cobrimos a igreja, nós rebocamos toda a igreja, nós compramos areia para o piso, só que faltou o cimento para o piso. E eu voltei uma sexta-feira à tarde, assim, irmãos, o dia estava nublado, chuviscando, e eu caminhando, eu tinha 20 anos, né, 20 anos, muito novo, e caminhando para a casa de uma irmã, que eu fiquei lá uns 15 a 20 dias, ali, os irmãos muito carentes, não tinham condições, e eu falando com Deus, Senhor, só faltou cimento para a gente terminar o piso, Senhor, e eu conversando com Deus assim, né, se eu tivesse esse dinheiro para comprar, conversando com Deus, entrei, cheguei na casa da irmã, aí ela falou assim, obreiro, naquela época obreiro, missionário e pastor, viu, irmãos, obreiro, chegou uma carta para você aqui. Eu falei, o que é, irmã Neuza? Hoje ela dorme no Senhor. Não sei, uma carta registrada que eu abri, era um cheque. Eu falei, um cheque. E aí, abriu, e tinha um bilhetinho para comprar o que faltar para a obra da igreja. Eu corri e comprei o cimento. E terminamos. Deus cuida de nós, irmãos. Glória a Deus. Deus cuida de você. Ele tem carinho. Ele olha para você. Eu falei, obrigado, Senhor. E aí me veio esse texto na cabeça do Salmo 46. Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu quis pegar essa versão, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Aleluias. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, socorro, e Ele me socorreu, e Ele nos socorre todos os dias, e são tantas e tantas situações, tantos e tantos milagres, que também você tem na sua vida, esse testemunho de grandeza de Deus, porque quando nos sentimos pressionados pela vida, pelas circunstâncias, Deus sempre estará presente, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro. Nessa série Help, Ele é o nosso socorro. Ele é o teu socorro. Ele socorre nos pequenos, nos detalhes, nas situações grandes e pequenas, nas situações adversas, nas situações delicadas, nas situações irreversíveis, nas situações que o homem fala assim, não tem jeito, e vem a pressão na nossa mente, a gente fica desesperado. Se agarre em Deus, Ele é o teu socorro. Ele é o teu socorro, aleluias. As circunstâncias da vida fazem assim, nos pressionam, nos desafiam, esmaga, matam-nos. Confie,
no Senhor. Confie no Senhor e haja, e saia. Pegue o anzol, vá até o mar, creia, jogue o anzol, e a resposta virá. É algo inusitado, é algo diferente, sim, mas Deus gosta de agir dessa forma. Deus é criativo, Jesus é criativo. Jesus é criativo, é a maneira que Ele tem. Assim como Ele encontrou essa forma de pagar os impostos, assim também Ele encontrou muitas formas de dar cura, de libertação. Quando passou ali, cuspiu na terra e passou barro no olho do cego e mandou ele lavar no tanque, ele foi e ficou curado. As maneiras, as formas que o Senhor tem para agir. E aqui nós encontramos uma lição interessante. Quando Pedro sai, nós entendemos, irmãos, que Jesus podia simplesmente falar assim: aparece uma estátua na mão de Pedro. Pedro coloca a mão no bolso, veja o que é que tem aí. Tem uma moeda, vai lá e paga. Podia chamar Judas, podia fazer qualquer maneira, ele podia fazer, mas ele fez assim: vá pescar, vá lá, saia do seu lugar, pegue uma vara com anzol e jogue, faça, haja. Deus é movimento, Deus é ação. Não, irmão, não fique lá no cantinho chorando apenas, etc. Não se coloque também como uma vítima, chorando, achando que só isso acontece com você. Os problemas, se levante e vá pescar. Ação, fé é ação. Fé nos impulsiona. Confie no Senhor. Senhor, como assim? Não estou entendendo. Obedeça. Vai. É o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural do Senhor. Vai, meu irmão. Então Cristo, Pedro traz e Cristo paga o seu imposto, o dele e o de Pedro. Sobrenatural. A maneira como Cristo fez para resolver aquela situação foi uma maneira sobrenatural. A maneira como Cristo fez para pagar aquela dívida foi algo sobrenatural. A maneira como Cristo fez para resolver aquela situação foi algo sobrenatural. Da mesma forma, de uma maneira sobrenatural, além da força humana, Cristo pagou a minha dívida e pagou a sua dívida. Talvez Cristo estava ensinando para Pedro e para todos os seus discípulos, para que as pessoas: olha, eu pago, mas tem que ser do meu jeito, porque só o meu jeito funciona. Talvez Cristo estivesse ensinando o seguinte: olha, isso aqui eu estou prefigurando algo que vai acontecer, porque eu vou pagar algo muito mais caro, uma dívida muito mais cara que você, que eu e a humanidade não tem condições de pagar, algo impagável, mas eu tenho condições. Ele pagou a minha dívida na cruz. Ele pagou a minha dívida derramando o seu sangue. E que é o imposto do templo? O que é uma moeda para Ele não resolver a situação? O que é o seu problema? O que é a sua situação para Ele não resolver? Porque a maior Ele já resolveu, Ele já fez tudo, Ele deu a sua vida, Ele pagou o preço, algo impagável. Ele foi à cruz, fez de uma maneira sobrenatural, pagou a minha dívida e a sua dívida. Hoje a nossa dívida está paga, cravada na cruz. Tetelestai, está pago, pregado, a dívida, a cédula que era contra nós foi rasgada, e Ele falou assim: está pago a dívida. Sobrenaturalmente Ele pagou a minha dívida e a sua. Nós somos livres. Talvez seja essa lição que Ele quis passar. Olha, eu vou pagar e vou fazer isso, porque está chegando a hora que eu vou fazer algo muito grande de uma maneira sobrenatural, pagar a dívida, os meus pecados. Você estava preso nas mãos de Satanás. Vocês estavam presos nas mãos daquele que te subjugou. Estavam presos devendo algo que podia vender até 1000 gerações, você não teria condições de pagar, mas eu estou aqui para resolver esse problema. E Jesus pagou e nos arrancou das mãos de Satanás, nos arrancou das mãos do inimigo, e hoje nós temos paz com Deus, nós somos reconciliados com Ele, conforme Romanos 5. Por isso, meu irmão, não se desespere, não se sabe, no momento em que você se sentir pressionado, relaxe, confie em Deus, ore o Senhor, respirar fundo e falar assim: não, minha dívida maior foi paga, isso não vai me tirar a comunhão, isso não vai
vai me afastar da igreja, isso não vai me desanimar, isso não vai me desviar, isso não vai me matar, porque maior aquele que está comigo, e ele resolveu o meu problema, maior vai resolver esse. Aleluias! Ele vai resolver. Portanto, descansa em Deus, confie no Senhor, entrega realmente o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus.